A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Querido professor, chegamos na reta final do ano 2022. Estamos com a nossa última lição deste ano, nosso quarto trimestre. E a lição bíblica atual trata sobre a liderança. E o título da lição é Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Nosso comentarista é o pastor Elias Torralbo. Então, no decorrer dessa última lição, no decorrer desse último trimestre, nós estudaremos temas como o que é a liderança cristã, a pessoa do líder, a liderança de Moisés, a liderança de Josué, a falta que faz um líder, exemplos de liderança feminina, a liderança de Davi, a liderança de Salomão, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus, uma liderança chamada para restaurar, a liderança de Barnabé, a liderança de Paulo e, por fim, Jesus, o modelo de líder. Como você pode ver, nós estudaremos exemplos de liderança de vários personagens bíblicos, tanto homens quanto mulheres. E encerraremos esse trimestre falando da liderança do Senhor Jesus Cristo, que é uma liderança por excelência. Vamos para a nossa primeira lição. O título da lição de hoje é O que é liderança cristã? O texto principal nos diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. O resumo da lição nos diz: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Então é possível que alguém tenha se perguntado, ora, estudar sobre liderança na classe de jovens? Não necessariamente os jovens já exercem liderança. Então por que estudarmos esse tema? Mas o comentarista já explica isso no resumo da lição de hoje. É preciso estudarmos sobre liderança para ajudarmos também os nossos líderes. Então saber ou conhecer um pouco mais sobre liderança não é só para exercer a função de líder, mas também para saber como ajudar a nossa liderança. Temos aí a nossa leitura semanal. É importante que no decorrer da semana você monte um grupo de WhatsApp, fale com seus alunos, sempre publique a leitura do dia, para que ao chegar no domingo, na escola dominical, eles já saibam mais ou menos o que a lição vai tratar e já tem algumas bases bíblicas para discutir junto com você, professor, esta lição. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, apresentar o conceito de liderança. Segundo, expor as partes do trabalho de um líder. E terceiro, saber o que não é liderança. Então, o texto bíblico base para essa lição é Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 16. É importante que você faça essa leitura com os seus alunos de uma forma bem dinâmica. Introdução da lição. A título de introdução, querido professor, você pode recapitular o que vai ser estudado durante a lição. Caso você não tenha falado no início da aula sobre tudo que será estudado no decorrer do trimestre, você pode fazer essa apresentação agora, na introdução. Explicar um pouco mais sobre o comentarista da lição, mostrar alguma foto dele e, por fim, entrar propriamente dito na lição de hoje. Porque a primeira aula sempre é aquela aula mais abrangente, é o conhecimento inicial sobre tudo que será estudado. Mas não podemos esquecer do foco da primeira lição. Então, a título de introdução, você pode dizer também que nós veremos o que é a liderança e qual o papel de um líder cristão e também as suas qualidades. Ok? O primeiro ponto da lição nos diz o que é liderança. Traz consigo 3 subtópicos, mas eu quero destacar aqui para você alguns pontos indispensáveis que não podem ser esquecidos nesse primeiro ponto. Então, primeiro é a definição do termo. A revista traz uma definição.
diz que o termo liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-as e guiando nas mais diferentes situações da vida. Eu trago também outro significado de liderança. Habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Em outros significados dizem também que a arte de comandar, de gerir, de motivar, de inspirar pessoas. É uma arte também, glória a Deus. Ainda nesse primeiro ponto, professor, nós não podemos esquecer de frisar pelo menos 4 pontos ou características de um verdadeiro líder. Primeiro, influenciar. Essa palavra não pode ser esquecida de maneira alguma. O líder, ele precisa ser um influenciador. Ele é um modelo, é um exemplo pessoal para as pessoas se inspirarem, seguirem. Portanto, ele influencia pessoas, chama pessoas, atrai pessoas para um determinado fim. O líder tem os seus objetivos claros, sabe onde quer chegar, influencia pessoas para que cheguem juntas a esse objetivo. Segunda característica, ele consegue extrair dos seus liderados o potencial que cada um deles tem. Então o líder é aquele caça-tesouros, digamos assim. Ele consegue identificar e extrair dos seus liderados o seu melhor, as suas qualidades, levando-os a cumprirem os propósitos para os quais foram chamados. Terceira característica, e aí é uma dupla característica. Ele tem visão, objetivo, sabe onde quer chegar e ao mesmo tempo consegue comunicar esses objetivos, essas visões. O líder não só sabe onde vai chegar, aonde ou para onde está levando os seus liderados, mas ele também sabe comunicar, organizar o trabalho, passar a informação com clareza. E quarta característica, o líder sempre trabalha no coletivo defendendo os seus liderados. Então o líder respeita, o líder ajunta, organiza e cuida dos seus liderados. Ele se preocupa. E a liderança cristã é tudo isso voltado numa perspectiva cristocêntrica. Ou seja, liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Cristo, revelados nas Sagradas Escrituras. O líder cristão influencia, extrai o melhor das pessoas, tem uma visão e sabe comunicar, e ainda trabalha em equipe, ajudando as pessoas, cuidando das pessoas, defendendo as pessoas, segundo os padrões bíblicos. Ajudando os seus liderados a servirem melhor e agradarem ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso, querido professor. Nesse ponto 1, dentre tantas outras coisas, nós não podemos esquecer desses pontos que eu acabei de citar. Vamos para o nosso segundo ponto. O segundo tópico da lição tem por título Parte do trabalho de um líder. Então, como o próprio título já diz, nós não falaremos de todo o trabalho do líder, mas parte do seu trabalho. E a lição elenca 3 pontos. É importante que você foque nesses 3. Descobrir novos talentos. E aí, nesse subtópico, a lição cita o apóstolo Paulo cumprindo seu papel de líder, pontuando os valores do jovem obreiro Timóteo, ajudando Timóteo na nobre missão de liderar. Paulo enxerga em Timóteo o seu potencial, descobre esse novo talento. Eu poderia citar também aqui Jesus e Pedro, por exemplo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus fala com Pedro e André e diz para eles o seguirem, porque Jesus faria deles pescadores de homens. Então, quem diria que aqueles pescadores de peixes se tornariam pescadores de homens? Então, o líder precisa enxergar novos talentos. Enxergar potenciais onde ninguém enxerga. A visão do líder, nesse sentido, é uma visão de águia para buscar talentos. Oportunize seus jovens. Ajude-os. Desperte-os. Você sente que o jovem tem uma característica, uma desenvoltura para a pregação, para o louvor? Dê oportunidade.
Dê instrução. Dê instrução. Ajude. Porque o líder tem essa tarefa também. O líder também guia. A lição cita o exemplo do Salmo 23, quando o salmista mostra a necessidade e o anseio do ser humano em ser guiado. E no Salmo 23, o guia por excelência é o bom pastor. É o Senhor Jesus, é Deus. O pastor que guia as ovelhas às águas tranquilas. Glória a Deus. Mas eu também quero deixar para você o exemplo de Moisés. Deuteronômio, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 31, você lendo os primeiros versículos, vai observar Moisés instruindo o povo, porque já estava próximo à sua morte, e ele tenta deixar o legado para o povo. E uma das falas de Moisés é: cuidado com as minhas palavras, não esqueça da lei de Deus, guarde no coração, passem para as novas gerações, não esqueçam de tudo que Deus tem falado para vocês, para quando entrarem na terra prometida, na nova Canaã, vocês usufruírem do melhor de Deus. Então o líder faz isso, ele guia, ele conduz o povo pelo melhor caminho. Podemos citar também Davi e Salomão. Davi, sabendo da sua morte, sabendo que o reino iria passar para seu filho Salomão, Deus já havia falado com Davi, ele chama Salomão em um canto e começa a instruir como ele deveria agir. Então essa também é uma característica de um líder, parte do trabalho do líder. Abençoar, a lição também traz, citando o exemplo de José, que mesmo na liderança, podendo se vingar dos seus irmãos numa ótica humana, porque os seus irmãos o venderam como escravo, ele age diferente, ele abençoa, porque o líder está posto para abençoar. Glória a Deus. E eu quero trazer um subsídio para você. O livro de John Maxwell, O Coração e a Mente do Líder, na sua página 57 e 58. Esse autor nos traz uma excelente reflexão, para além do que a nossa lição nos diz, sobre o líder não contar a situação como ela é, mas contar a situação como ela poderia ser. E aí, o pastor, John Maxwell, ele diz que quando nós contamos a situação como poderia ser, isso gera grandes bênçãos na vida dos nossos ouvintes, dos nossos liderados. Então o líder, ele precisa motivar. Aí o autor diz: quem não precisa de uma levantada de ânimo neste mundo de desapontamentos? Quem não precisa de um empurrão neste mundo de retrocessos? Quem não precisa de um tapinha amigo em um mundo que nos dá pontapés? Uma das principais responsabilidades do líder é encorajar os outros. Nosso liderado chega para nós com uma história triste, com alguns questionamentos. Ao invés de dizermos como é a situação atual, nós podemos dizer como a situação pode ser, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, como o nosso liderado pode sair daquela situação difícil. Porque o líder conduz o povo para o progresso. E o líder cristão é da mesma maneira. Nosso liderado chega até nós com uma dificuldade, nós vamos terminar de destruí-lo? Misericórdia. Nós precisamos animá-lo, porque a palavra de Deus nos dá suporte para isso. Glória a Deus. Você ajuda a pessoa, ou deve ajudar a pessoa, a ver as coisas de forma mais clara. O autor diz: não há melhor maneira de mudar um problema do que ajudar alguém a enxergar uma solução. Muitas vezes as pessoas com problemas tornam-se escravas da sua situação porque só conseguem enxergar as dificuldades. Então o líder é aquela pessoa que vai suspender o seu liderado para que ele enxergue além do muro que está empatando, impedindo a sua visão. Glória a Deus. Então, querido professor, diga aos jovens que o líder tem essa função. Nós precisamos nos motivar pela palavra de Deus, dar ânimo aos outros, ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso amigo, levantá-los para que eles enxerguem uma melhor
forma de sair daquela situação. Enxergue dias melhores, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. O terceiro ponto tem por título o que não é liderança. Primeiro, o líder, ele não deve agir com arrogância. Então tem líder que quer toda a glória para si, não valoriza a equipe. O líder precisa agir com humildade e vigilância. 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 1 ao 9, nós podemos observar isso. Então o líder não é estar acima das outras pessoas, se considerando superior, não. O líder precisa estar junto com seus liderados, no mesmo patamar, mas ciente da sua responsabilidade de conduzir aquele povo, de guiar aquele povo, de estar à frente daquele povo. O líder também é servo, sobretudo na liderança cristã, a nossa lição nos aponta. Neste ponto, nós não podemos esquecer de dizer também que o líder não é aquele que apenas dá ordem. Tem pessoas que sentam numa cadeira e dizem, faça isso, faça aquilo outro. Assim é bom demais. Mas o líder, ele também arregaça as mangas e vai trabalhar, e vai ajudar, e vai fazer acontecer para que toda a equipe chegue no objetivo alcançado. Glória a Deus. O líder delega funções, mas acompanha de perto, ajudando, contribuindo também. Ele coordena, não só ordena. Ele ajuda, ele está envolvido no processo. Como a igreja no primeiro século, o líder leva as pessoas a cumprirem suas tarefas com alegria e singeleza de coração, como nós podemos ver em Atos, capítulo 4, versículo do 34 ao 37. Glória a Deus. E liderar também não é transferir responsabilidades. Tem líder que tem a sua responsabilidade, mas começa a transferir. Não, posso não, faz você no meu lugar. Pai, me representa aí. Não tem problema do líder ser representado. Mas toda a tarefa do líder, ele transferir para outra pessoa, tem algum problema. Aí a lição nos traz o exemplo de quem? Apóstolo Paulo. Ele foi salvo por Jesus, recebeu essa tamanha graça, esse tamanho favor, que ele confessa ser devedor agora. É uma obrigação dele, é um dever dele que ele não pode se esquivar de pregar o evangelho. A tempo e fora de tempo. Ele é um devedor. Nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Então, querido professor, nós precisamos dizer isso para os nossos alunos. E como subsídio nesse terceiro ponto, eu quero trazer para você, e você pode apresentar para os seus alunos, a rápida, simples e fácil distinção entre chefe e líder. Eu acho que cai muito bem. O chefe é autoritário. Ele é o bambambam, dita ordem, manda fazer. A palavra dele é que vale, não ouve opinião de ninguém. Ele é aquele chefe autoritário. Apenas determina. As metas e os objetivos estão acima das pessoas, das dificuldades e particularidades das pessoas. E toda a honra pelo trabalho feito é do chefe. Ele não compartilha com seus liderados. Não reconhece o trabalho do grupo, apenas o seu trabalho de chefe individual. Em contrapartida, o líder, veja bem, é democrático, ou seja, tem a sua fala, tem o seu poder de decisão, mas ele ouve as pessoas. Ele não é egoísta a ponto de achar que só as ideias dele servem. Ele escuta o que os seus liderados têm a dizer. E muitas das vezes, dos nossos liderados saem preciosas pérolas que não podem ser perdidas. Ele convence e influencia as pessoas. E não ordena de modo arrogante e autoritário. O liderado olha para o líder e diz, eu vou fazer, eu vou seguir, gostei, vamos juntos, eu vou trabalhar animado, porque eu vejo o exemplo do meu líder. Ele, ao cumprir a missão, a honra por todo o trabalho, ele partilha, ele agradece, ele enaltece toda a equipe e não que a glória é só para si. Ele se importa com o humano,
com as demandas pessoais, as necessidades particulares, e não só com a meta a ser atingida. Ele cuida primeiro da enfermidade individual para prosseguir no seu objetivo. Glória a Deus. Ele se importa com a necessidade de cada um. Ele trata as feridas e conduz o povo para o objetivo a ser alcançado. Vamos agora para o nosso momento EBD. O que é o momento EBD? O momento EBD são aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente de congregação para falar em um culto de domingo onde a igreja está lotada. Quão maravilhoso está sendo estudar a revista da Escola Bíblica Dominical. Aproveite esse momento para apresentar a nova lição a ser estudada, convidar os alunos que não pisam o pé na EBD. Faça isso, divulgue a Escola Dominical em um culto de domingo. Converse com seu líder e certamente será uma bênção. Quem sabe no próximo domingo a sua escola terá muito mais pessoas e alunos matriculados para a glória de Deus. Querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas. Isso mesmo, subsídios fantásticos para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Então, como hoje é a primeira lição do 4º trimestre, nós queremos trazer apenas 2 subsídios. É o subsídio trazido pela lição e o subsídio que conduzirá todo o nosso trimestre, ok? O da lição sugere o seguinte, que perguntemos aos nossos alunos no início da aula o que é ser um líder. E aí nós vamos ouvir o que eles têm a dizer e em seguida afirmarmos que o líder é qualquer pessoa que influencia as outras. Na perspectiva desse autor trazido pela lição, você vai observar aí na sua revista. E depois disso, você vai apresentar o quadro trazido na lição e discutir com os alunos as afirmações contidas nesse quadro. Uma das afirmações é a seguinte: líderes não têm todas as respostas, embora os outros possam pensar que eles tenham. E aí você vai ler todas as 3 afirmações contidas nesse quadro e discutir com os seus alunos. Ok, professor? Não deixe de fazer essa interação e dica trazida na nossa lição. Agora vamos para a tão esperada dica trimestral que conduzirá todo o nosso trimestre. 4º trimestre de 2022. Atenção, atenção. O título da nossa dinâmica trimestral é Dicionário da Liderança Bíblica. 2 pontos. Exemplos masculinos. Mas também faremos o Dicionário da Liderança Bíblica. 2 pontos. Exemplos femininos. Se você bem observar, a nossa lição traz inúmeros exemplos de personagens, de líderes, tanto masculinos quanto femininos, que foram exemplos de liderança para cada um de nós. São exemplos de liderança para cada um de nós. Então, na dinâmica trimestral, nós temos várias sugestões para você, de vários modos, como você pode conduzir essa dinâmica. Atenção! Você pode dividir a sua sala em 2 grupos, meninos e meninas, e pedir para os meninos elaborarem o dicionário com os exemplos de lideranças masculinas. E o grupo das meninas elabora um dicionário com exemplo de lideranças femininas. Atenção! Como será a confecção do nosso dicionário? Nós sugerimos que você faça em formato de painel, com cartolinas. Você vai pegar uma cartolina. Se uma cartolina não der, você cola outra cartolina do lado dela, mas o que importa é ter a cartolina. Vai colocar o título da nossa dinâmica na cartolina, que eu já falei, mas vou repetir. Dicionário da Liderança Bíblica. 2 pontos. Exemplos masculinos. Ou 2 pontos. Exemplos femininos. Suponhamos que você divida a sua classe em homens e mulheres. Os meninos vão ficar responsáveis pelos exemplos masculinos. Aí ele vai pegar, por exemplo, Davi. Você vai escolher 4 exemplos, tá certo? 4 exemplos. Vai pegar Davi como uma liderança, um exemplo de liderança masculina. E aí o dicionário vai entrar agora.
você vai escolher 3 palavras que representam, que traduzem a liderança de Davi. Um exemplo também é planejamento. Você destacou e vai pegar a base bíblica, tudo direitinho, entendeu que uma palavra indispensável para qualificar a liderança de Davi é planejamento. Então você vai colocar no painel o significado de planejamento, um exemplo do planejamento que Davi executou durante a sua liderança e algumas imagens para tornar o seu dicionário ilustrativo. E aí você pode fazer isso numa folha de ofício e colar na sua cartolina. Escolhe outro nome. Paulo. Coloca lá. Apóstolo Paulo. Quais são as 3 palavrinhas que traduzem a liderança do apóstolo Paulo? Para montar o nosso dicionário. Coragem. Coloca coragem. Coloca a referência bíblica, significado de coragem e algumas figuras para ilustrar esta palavra. A mesma coisa vai acontecer com os exemplos femininos. Você vai citar o exemplo de Débora. Qual palavra traduz a liderança de Débora? Retidão. O que é retidão no dicionário? Qual é o significado de retidão? Imagens para ilustrar a liderança feminina de Débora. O exemplo na Bíblia que Débora usou tal palavra. Qual exemplo ou qual momento da sua história que ela foi reta, coerente. Ok? Depois nós elaboraremos um material em PDF para explicar melhor toda a dinâmica trimestral. Mas a princípio é isso. Você pode também colocar grupos mistos de meninos e meninas, de um grupo, meninos e meninas, em outro grupo. E dividir. Cada grupo vai falar sobre 2 personagens masculinos e 2 femininos. Fica a seu critério, professor. Mas essa é a dica trimestral do ano 2022 na lição bíblica de jovens da Assembleia de Deus no estado da Paraíba, em especial aqui em João Pessoa. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma aula rica, poderosa para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário, qualquer dúvida, estamos à disposição. A todos, a paz do Senhor.